Santo Agostinho escreveu que a felicidade consiste em aceitar com alegria o que a vida nos dá e em deixar ir com a mesma alegria o que a vida nos tira. Eu quero citar São Tomás de Aquino também. O fim último da vida humana é a felicidade, expressa aqui como beatitude, porque é definitivamente o anseio de qualquer ser humano e de qualquer ação humana, a felicidade. Todos nós desejamos ter uma vida boa, digna, amorosa, feliz, com sentido, alegre e em concordância com os nossos desejos e movimentos essenciais. O assunto de como viver uma vida ou bem viver foi o tema central de brilhantes filósofos e pensadores como Sêneca, Epiteto, Marco Antônio, Montesquieu, entre muitos outros, escalaram o ideário que sustenta algum dos atuais meios e metodologias terapêuticas de coaching, de ajuda ou de autoajuda, e que a vida, entendida como uma viagem heróica da alma humana, ansiosa por se reconhecer e se despertar, não para de nos confrontar, de nos sacudir, de nos provocar por meio dos grandes temas da existência. O nascimento, a sexualidade, o amor, a solidão, a morte, os vínculos, a doença, o destino, clemente ou inclemente, a responsabilidade e a culpa pessoal, a alegria de viver, o mistério, o reconhecimento do espírito e os aliados e das sombras interiores. Para a viagem existencial, para uma boa vida, terão peso inevitavelmente como resolvemos ou integramos esses temas, tanto quanto amamos e quanto estamos amando. Importará se soubermos aceitar os nossos dons e os entregarmos à corrente da vida, evitando vaidades pessoais. Importará se soubermos escutar o canto dos nossos ancestrais. Contará se soubermos reconhecer as nossas feridas e as feridas dos antepassados e curá-las, construindo sobre elas alegria de vida. E será crucial que saibamos escutar e aproveitar os chamados que, vestidos com roupagens adversas tipo doença, traição, sofrimento, desamor, dor, confusão, perdas, batem à porta do nosso crescimento para nos desestruturar e nos obrigar a mudar, aproximando-nos um pouco da doçura da alma, nua, como recordação do essencial de uma vida. Portanto, uma vida boa se reconhece porque a pessoa fez o que tinha que fazer, deu o que tinha para dar e recebeu o que tinha de receber e amou generosamente, sempre deixando de lado as oportunidades e motivos para fechar o coração, que são as portas dolorosas, os tombos e as feridas que as desestruturaram, os nossos irremediáveis arranhões. Uma boa vida se reconhece porque, apesar dos pesares, nos mantemos fortes em seus trilhos e nos sentimos comprometidos a vivê-la sempre com honestidade, coragem e verdade, expulsando os demônios do absurdo que nos invadem quando se dá a visita, das contrariedades e tragédias. Uma boa vida se reconhece na alegria pela semeadura e pela colheita, na paciência com que atravessamos os terrenos ermos. Uma boa vida é uma vida real que foge das tentações do artifício e do simulacro e atravessa as portas adequadas para o florescimento da alma, tanto as portas do ganhar quanto as portas do perder. Uma boa vida é aquela na qual acabamos sendo que, na verdade, ganhos e perdas são decisões da mente e da cultura e que eles só existem na nossa inteligência, mas não na inteligência do universo. Uma boa vida é aquela que estamos dispostos a abandonar porque chegou a hora, porque já passou o nosso momento, porque já deixamos a nossa marca e cumprimos a nossa tarefa e podemos partir com gratidão e certo júbilo. Uma boa vida é aquela na qual aprendemos mais e mais a ser outra coisa diferente de nosso corpo, de nossos pensamentos, de nossos personagens e papéis e das histórias que nós contamos, para reconhecer outro aroma e outra liberdade quando com coragem olhamos para dentro de nós para indagar quem somos e na verdade nos vermos nus, despojados do que pensamos que somos de nossa mente conceitual. Com alegria deixamos de ser alguém para nos reconhecer ninguém e assim nós nos recolhemos um pouco mais próximos de nosso ser, de nossa quietude e silêncio insondável. A boa vida é só para as pessoas reais, que são as que se atrevem a viver a sua própria realidade e verdade, sem concessões ao conveniente, sem servidão ao confortável, aceitando o conflito e a tensão natural do arco da vida e das relações humanas. A boa vida é para as pessoas que se respeitam, tanto quanto respeitam os outros. Uma pessoa real é aquela que tem a coragem de se sentar não só em sua própria realidade, mas também na realidade com R maiúsculo.
E disse Nietzsche na sua biografia: minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, amor ao destino. Nada querer ser diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não suportar o necessário e nem tentar ocultá-lo. Idealismo, só o necessário. Dito simples, a pessoa real é aquilo que ama os fatos, que ama a vida tal como ela é e se resolve a cada momento. O que diz Nietzsche é que seja qual for a realidade, o fato, o destino, o que importa é que no fim possamos abraçá-la como ela se manifesta, que possamos encontrar o caminho para dar valor e apreciá-la como se oferece. É por meio do valor à realidade, à nossa realidade, às nossas vivências, sentimentos, experiências, que nos transformamos em pessoas reais. O amor é o arco e a aljava do herói. É o que se opõe ao amor aos fatos, aos idealismos, às nossas ideias, né, que estão na nossa mente. As nossas imagens acerca de como as coisas deveriam ser, de como nós deveríamos ser. E tentamos impor à vida uma perspectiva e lhe dizemos: isso não deveria ter acontecido, ou isso que aconteceu não é exatamente isso, e sim outra coisa, ou eu deveria ser diferente de como sou, e aqui e agora, o que além de fútil é impossível. Ou emaranhamos a nossa realidade com teorias nas quais obtemos um consolo, um alívio para que o caráter incisivo dos fatos seja mais manejável e menos inquietante. Algumas teorias operam como barras carcerárias que edificam nossa triste prisão interior quando pretendem amortecer o peso dos fatos. Outras, mais favoráveis, são flexíveis e abrem caminhos. Mas se por um lado é possível fabricar teorias balsâmicas que nos abasteçam de narrativas propícias para que a nossa história, por um outro lado, isso nos ajuda a olhar a realidade cara a cara, inquietante, poder a sentir com ela, poder sentir-se parte dela e do propósito de toda a vida, tal como se manifesta além de nós pela nossa pequena vontade. De modo que uma boa vida é uma vida real, e a vida real é aquela que está em conformidade conosco como somos, com os outros e com as coisas como são. Vale a pena esclarecer para evitar mal entendidos que não se trata de resignação diante daquilo que não nos agrada e muito menos submissão. Ao contrário, ao olharmos de frente aquilo que é, com o coração plenamente aberto, agimos diante daquilo que podemos mudar sem recuar 1 milímetro, sendo adultos e mostrando-nos comprometidos. Lutamos quando é necessário, relacionamos-nos criativamente com o nosso entorno. Agimos, não é resignação e nem conformismo, é o ser humano mais real que se possa conceber e que não dissipa sua energia em vãos idealismos, em refúgios mentais e que negam a vida exatamente como é. Além de tudo, temos a grandeza de nos curvarmos diante do que não se pode mudar, como algumas perdas, por exemplo, para que se aloje de pleno direito em nosso coração. As pessoas de idade avançada desejam olhar para trás e, ao fazê-lo, veem que o vivido precisa valer a pena. Precisam estar em paz com aquilo que puderam realizar e também com aquilo que não pôde ser e com as portas que foram fechadas. Nesse diálogo constante entre os desejos próprios e os da vida, esta se impõe soberana e com frequência nos abraça com a sua inteligência misteriosa, mesmo quando nos nega o que parece que desejamos. Contudo, a paz nos alcança quando fizemos com todas as nossas forças o que estava em nossas mãos, quando nos arriscamos e investimos seguindo os impulsos do coração e a verdade do corpo. No livro A Revolução da Fraternidade, Paloma Rosado, encontramos o testemunho de Brené Ware, a enfermeira australiana que trabalhou com pessoas em fase terminal e que em seu livro Top of Five, ela disse que são 5 as principais causas e arrependimentos quando há das pessoas que estão morrendo, e são elas: não ter buscado a sua felicidade, mesmo que pareça estranha no mundo do qual você não se sentiu valorizada nem tão respeitada. Muitas pessoas se esquecem de prestar atenção nisso e adiam a si mesmas, prostrando-se diante de altares diversos que se caracterizam pela alienação de si mesmos perante valores alheios. Talvez vivamos tempos em que se apregoa a felicidade como valor e ao mesmo tempo se educa na alienação irremediável da cultura que a nega. É difícil, mas não buscar a própria felicidade é isso. Depois, não ter se atrevido a fazer aquilo que desejava,
profundamente, sucumbindo a vontades e demandas alheias, como dizíamos. Terceiro, não ter expressado seus sentimentos com mais frequência, o que implica não haver reconhecido suficientemente as suas emoções ou afetos e não ter tido coragem de vivê-los ou fazê-los circular para uma vida mais real e uma comunicação mais verdadeira e transparente com os outros. Quantos eu te amo não foram pronunciados? Quantos me desculpe, obrigado, eu estou magoado, eu estou com raiva, eu estou com medo? Quantas vezes deveríamos ter exposto o nosso lado mais frágil, né? A não ser que o outro tão frágil como nós tivesse tido esse tipo de força. Quantas vezes afastamos o nosso pulsar intuitivo e sensitivo aplicando políticas de autogestão racionalista na nossa vida e nos nossos afetos, de modo que acabam nos afastando de nós mesmos e de nosso centro. Felizmente, cada vez mais e mais são sonoras as vozes que clamam por uma educação emocional e do valor intuitivo, cientes de como a neurociência ela pilota o motor de novas decisões. Terceiro, não ter recuperado as amizades perdidas. Isso é tão especial e nos adoça e nos torna mais leves. Quantos amigos deixamos no caminho pela inércia das nossas rotinas ou pela preguiça de não esclarecer pequenos desencontros mal entendidos? E também não termos nos dedicado demais ao trabalho. Vivemos num mundo em que parece que temos que trabalhar o tempo todo se quisermos ser alguém. Mas quem sabe o que é esse negócio de ser alguém, né? Ou de preferência o contrário. Concluindo, parece que para construir uma boa vida é importante experimentar o nosso poder pessoal, sentirmos capazes, sentir que podemos, que somos e estamos vivos. Conte muito o fato de sabermos, aconteça o que acontecer, que temos a chave que nos permitirá abrir todas as portas que, sem dúvida, estão aí nos desfiladeiros estreitos para nós continuarmos avançando. Também importa que nos sentimos arraigados na esperança, porque temos a certeza de que o tempo todo tudo está chegando e nos abraça com os sinais incertos, nos ensinará mais uma vez que não precisamos dos excessos vaidosos das nossas conquistas, que não nos perderemos nos perdos e nem desmoronaremos por causa dos nossos fracassos, perdas e culpas, que estamos deixando os ganhos e as perdas com a mesma alegria, cada vez mais livre. Aquilo que não me mata só me fortalece. A chave para uma boa vida nos faz humanos, porque é igual para todos, porque somos como irmãos e porque a inteligência divina é a mesma para todos e em todos. E também nos faz humanos porque é diferente, para cada um singular, porque somos filhos de diversos pais e temos genes diferentes, fazemos parte de famílias diferentes. Nascemos em diferentes lugares, cremos em coisas diferentes, corpos, histórias, ecos. É para cada um que temos histórias pessoais, paixões e crenças singulares que nos pertencem, que nos acompanham e nos colorem de modo desigual, porque temos rostos individuais em que pulso comum. A chave para uma boa vida é a chave que abre todas as portas e nos põe em contato com a nossa natureza profunda. Abre as portas do ganhar e as portas do perder, sem esquecer que com frequência perder é ganhar e infelizmente ganhar é perder. Quantos, por exemplo, se perderam com as suas conquistas, os seus sucessos, as suas identidades que lhes criavam uma ilusão de ser alguém no mundo, e quantos ganharam a si mesmos de novo quando algo crucial lhes foi arrebatado e se viram arrasados, inevitavelmente polidos em seu status e em suas almas egóicas, refugiados no interior de algum lugar diferente dos seus papéis sociais, suas funções, suas crenças, seus sentimentos e afetos. É estranho e bonito, ao mesmo tempo, o fato de que para alguns, quando tudo desaba, refúgio é algo novo, uma grande oportunidade, o tesouro interior que havia ficado velado e adormecido. É estranho e bonito ao mesmo tempo o fato de que quando a dor emocional real das perdas queima o ego, plenamente atormenta o corpo físico como presente e esvazia o libera, tornando servo de uma outra vontade.
A chave para uma boa vida é, em suma, a chave dos séculos, dos tempos, a chave mágica que sempre sonhamos possuir sem saber, cegos e insensatos, que estava pendurada no nosso pescoço o tempo todo. É o legado de muitas pessoas anteriores a nós, como nossos pais, que puderam e tiveram a chave nas mãos, que se puseram diante de uma infinidade de portas que, como grandes oportunidades, lhes deram acesso a uma vida com sentido. Transitaram por seus acertos e seus erros, seus sonhos e seus despertares, suas luzes e suas sombras, e nos legaram a chave como uma bússola, dizendo a todos nós: viva e viva com beleza. E para isso, seja você mesmo, seja alegre por isso em cada momento de sua vida. E jamais permita que adormeça em você a lembrança do ser nu, da presença de Deus. É que a vida como é, cada um como é, a chave em si. Não sua forma material, e sim a sua essência. Não seu design, nem seus precedentes, sim o ouro. A chave é o ser, com ela todas as suas portas lhe serão acessíveis. Esse é um capítulo do livro A Chave para uma Boa Vida, de Joan Garrincha.